Fala galerinha do nono ano, você que não é do nono ano está aqui para assistir essa videoaula. Sejam muito bem-vindos e sem mais delongas, vamos a ela. A redemocratização brasileira. Pessoal, agora a gente vai falar do finalzinho do período da ditadura civil-militar e que ficou conhecido como esse período de redemocratização, né? A volta da democracia ao Brasil até os tempos atuais, né? Nós vamos até o governo Dilma, falando um pouquinho do governo Dilma. Então, é esse o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, nós paramos, né, falando sobre a lei da anistia, né, que foi aprovada em 1979 na ditadura civil-militar, ali durante o governo de João Figueiredo, que foi o último presidente militar, né, o último general-presidente a assumir o Brasil durante a ditadura civil-militar. Então, ainda no governo Figueiredo, em 1982, nós vamos ver eleições diretas ocorrendo para governador dos estados. E dentro dessas eleições, claro, já com os atos institucionais sendo revogados ali em 78 com o Geisel, já ocorria um pluralismo partidário. Então, vários partidos foram criados nesse período, entre eles o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, o PDT, também foi criado e outros partidos voltaram a surgir, como o PTB, por exemplo, o PCB, aí veio o PCdoB também. Então, vários partidos, né, foram criados ali dentro do Brasil. E em 82, as eleições, né, democráticas foram um sucesso, as pessoas votando para escolher os governadores. Então, vários governadores que defendiam a volta da democracia no Brasil foram eleitos, e isso assustou um pouquinho o general-presidente Figueiredo, né, e os militares que queriam fazer essa transição de maneira mais tranquila, né, fazendo com que os militares saíssem ilesos, né, pelas portas dos fundos desse período que foi a ditadura civil-militar. Então, o que vai acontecer? Para governador, o voto foi direto. Mas para presidente, né, estava marcada eleições para presidente para 1985, então, para presidente as eleições estavam marcadas para acontecer de maneira indireta, ou seja, o povo não iria votar para presidente. Então, de 1982 até 1984, começaram a surgir manifestações em vários cantos do Brasil, que tinha esse título aí, As Diretas Já. E qual era o objetivo das Diretas Já? O objetivo era o reunir, né, a população, o povo se reunia nas ruas, reivindicando o direito de voto, né, o direito de votar para presidente do país já em 1985. Então, várias passeatas, várias manifestações foram feitas no Brasil entre o período ali de 82, 83 e 1984, até que as diretas já também, né, estavam ali firmadas em cima da emenda Dante de Oliveira, né, o deputado Dante de Oliveira, ele que era do PMDB, ele que criou essa emenda e colocou no Congresso, né, para a população votar para presidente. E, e essa emenda, para ser aprovada pelo Congresso Nacional, ela tinha que ter 2/3 dos votos aprovados, né, validados. Só que muitos dos deputados eleitos no Congresso, eles eram do PSD, esse partido que na verdade era o antigo Arena, né, o partido dos militares, né, do governo militar. Então, muitos dos deputados do PSD votaram contra a emenda Dante de Oliveira, e essa emenda não conseguiu os 2/3 dos votos. Ou seja, as diretas já nesse movimento popular brasileiro, nesse movimento democrático brasileiro, ele foi vencido na votação legislativa. E aí, em 1985, as eleições para presidente ocorreram de maneira indireta, sendo assim a transição, né, marcando o fim da ditadura civil-militar em 1985 e voltando o poder, né, no Brasil a ficar nas mãos dos civis, apenas dois civis,
fazendo essa transição para a democracia. Aí em 1985, o presidente que foi eleito indiretamente foi o José Sarney, né? Então foi o primeiro presidente eleito no Brasil após o período da ditadura civil-militar. E durante o governo Sarney ele se destacou pelo Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? O Plano Cruzado, ele foi um projeto econômico criado ali no governo Sarney para conter a inflação no Brasil. Então a moeda que era o cruzeiro, ela foi substituída pelo cruzado para conter essa inflação. Inicialmente, o plano cruzado ele tem algum sucesso, porém, com alguns meses, né, com esse plano rolando, ele termina não conseguindo conter essa inflação e a inflação dispara, né? Os preços dos alimentos no Brasil sobe, o preço de tudo sobe, tudo continua caro, ou seja, o plano cruzado do Sarney ele termina caindo, falhando. Ainda durante o governo Sarney, podemos falar da aprovação da Constituição de 1988, essa que é chamada de Constituição Cidadã, a sétima Constituição do Brasil e a atual Constituição brasileira, pessoal. Então, por que ela é chamada de Constituição Cidadã? Porque todos os brasileiros foram ouvidos. De que maneira? Os brasileiros que tinham alguma sugestão de qual lei, qual artigo deveria ser criado, elaborado dentro da Constituição do Brasil, eles mandavam cartas para o Congresso Nacional. E dentro do Congresso Nacional, os deputados debatiam entre eles se aquela lei deveria ser aprovada ou não. Então, nesse período ali da elaboração da Constituição brasileira, em Brasília se receberam muitas cartas de várias regiões do Brasil de sugestões de leis que poderiam entrar dentro da Constituição. Por isso, pessoal, a Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, ela ela também é longa, né? Ela é muito grande, porque ela recebeu sugestões de praticamente todos os brasileiros, né, que quiseram participar do processo, né, da elaboração dessa Constituição, do processo da Constituinte, eles participaram. Então, fica aí, né, a dica da gente respeitar a nossa Constituição, que é a Constituição democrática, né? Foi uma Constituição elaborada em cima de uma base democrática e ela tem que ser preservada, porque é ela que determina as leis, as diretrizes do Brasil. E ela foi aprovada, não se esqueçam, em 1988 e está valendo até hoje. Aí, pessoal, em 1989, subiu à presidência do Brasil depois de Sarney Fernando Collor de Mello, ou só Collor, né, o presidente Collor. E esse sim foi eleito pelo povo brasileiro, né? Ele foi o primeiro presidente eleito após a ditadura civil-militar pelo povo brasileiro, que foram às urnas, né, votar. E isso daí aconteceu, pessoal, 25 anos depois de 25 anos, os brasileiros puderam escolher novamente o presidente da República. E aí escolheram Collor. Só que Collor não durou muito tempo no governo, pessoal, porque foi descoberto um caso de corrupção entre ele e o seu tesoureiro, né, o Paulo César Farias, ou PC Farias. E o que ocorre quando é descoberto esse processo de corrupção? Quando é descoberto esse processo de corrupção, o povo saiu às ruas protestando, querendo que Collor deixasse o poder, querendo tirar Collor da presidência do Brasil. Esse movimento ficou conhecido como o movimento dos caras pintadas, como vocês podem ver aí na imagem à direita, né? Vários jovens brasileiros nesse período pintaram o rosto de verde e amarelo, né, com as cores do Brasil e foram às ruas pedir para que o Collor pudesse sofrer o processo de impeachment, pudesse ser retirado da presidência do Brasil devido a esse caso de corrupção. E o que acontece? Antes que o processo de impeachment fosse concretizado, ele vai renunciar à presidência do Brasil. E aí, quando ele renuncia à presidência do Brasil, ele vai deixar o poder para o seu vice-presidente, que na época era o Itamar Franco. Então Collor renuncia, não sofre o processo de impeachment e
Itamar Franco vai terminar o governo de Collor. Aí, em 1994, teve eleições novamente para presidente no Brasil, e quem ganhou essas eleições foi Fernando Henrique Cardoso. Então, ele vai assumir a presidência de Itamar Franco, né, que terminou o governo de Collor. E aí, Fernando Henrique vai governar o Brasil por 2 mandatos seguidos, né? Ele vai governar o Brasil de 94 a 98 e depois de 98 a 2002, ou seja, ele foi eleito e depois reeleito numa segunda eleição. E aí, no governo de Fernando Henrique Cardoso, pelo menos no primeiro governo, nós podemos destacar duas questões: o Plano Real, que foi a mudança de moeda no Brasil mais uma vez, né, a transição de moeda para conter a inflação, a dívida brasileira, e o Plano Real consegue, pessoal, o Plano Real consegue novamente fazer com que a economia brasileira respire mais uma vez. E não só o Plano Real foi um destaque, né, da política ali do governo Fernando Henrique Cardoso, mas as políticas de privatização também. Fernando Henrique Cardoso começou a privatizar as indústrias estatais, como a Vale do Rio Doce, por exemplo. E ele sofreu várias críticas por estar privatizando o patrimônio nacional. Mas o governo dele não se destacou apenas nessas áreas econômicas, mas também com projetos sociais, né? No governo de Fernando Henrique Cardoso começam as bolsas, né? Tem a bolsa da conta de luz, tem a bolsa gás, tem várias bolsas que serão reunidas em uma bolsa só durante o próximo governo, quando Fernando Henrique Cardoso não poderia mais concorrer a uma reeleição em 2002 e teria que passar o bastão para o novo presidente do Brasil. E o próximo governante foi o Luiz Inácio da Silva, né, mais conhecido como Lula. E o Lula vai governar o Brasil, né, no primeiro mandato de 2002 a 2006 e depois ele vai ser reeleito em 2006 e vai governar até 2010. E como eu disse anteriormente, vai ser no governo Lula, né? O Lula que ele vai unificar essas bolsas sociais criadas ali no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele reúne uma única bolsa que ele chama de Bolsa Família, que vai ser uma ajuda mensal a famílias carentes. E não só Bolsa Família vai surgir nesse período, mas também o Bolsa Escola e, além do Bolsa Escola, também o Fome Zero, né, que é um projeto social que visava tirar o Brasil da zona da miséria. Então, o Brasil ele sai da zona da miséria, né, segundo a ONU, durante o governo Lula. O Brasil não entra na zona da miséria, que na verdade sai, né, mete o pé da zona da miséria. E né, e tem muita contribuição esse programa Fome Zero. E o poder de compra do brasileiro ele é aumentado, gente, durante o governo Lula. Ou seja, as classes mais baixas elas conseguem ascender economicamente, ter acesso a bens de consumo, a alimentação que não tinham em outros governos da história do Brasil. E também podemos destacar no governo Lula, né, a ascensão não em relação à economia ainda, a ascensão econômica, né, não só das pessoas, mas também do Brasil em si. O Brasil ele se tornou a quinta maior economia do mundo nesse período, mas ainda tinha o problema da má distribuição de renda, ou seja, havia uma concentração de riqueza muito grande nas mãos de poucas pessoas, enquanto a maioria ainda vivia na pobreza, né? Vivia com pouco. Mas com o Brasil chegando a ser a quinta maior economia do mundo, ele foi colocado na zona dos países emergentes, né? Países que poderiam chegar ao status de países desenvolvidos. E assim foi criado o BRICS, né? Uma organização, né? Uma união de países emergentes que tinham chance de virar grandes potências econômicas. Aí no BRICS estão, até hoje, né? Que o BRICS existe até hoje, estão Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entendeu? Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul. Então isso acontece durante o governo Lula, que assim como Fernando Henrique Cardoso, não pode se reeleger para mais um mandato em 2010, e aí vai ter que passar um bastão para o próximo presidente do Brasil. Aí o Lula passa o bastão para a Dilma, né? Que se tornou a primeira mulher a ser presidente no Brasil em 2010, quando ela vence as eleições de 2010. A Dilma era do mesmo partido do Lula, né? Do PT. E no governo da Dilma, a Dilma também vai ter alguns destaques, né, nessas obras sociais, principalmente no Programa de Aceleração do Crescimento, né, PAC, que ela vai promover obras públicas, né, de infraestrutura em diversas cidades do Brasil. E também vai promover, né, vai querer criar projetos, né, de casas sociais para a população carente, como que é o Minha Casa Minha Vida, promover empregos para os jovens, né, através do Pronatec, né, que é o programa de acesso ao ensino técnico, né, para se obter emprego, e vai investir também em programas de iniciação científica, né, para os jovens universitários. Então, ele é um governo que teve bons projetos, porém, economicamente falando, o poder de compra do brasileiro ele foi diminuindo durante o primeiro governo da Dilma. O Brasil ele começou a entrar em uma crise ali financeira, isso gerou até protestos em 2013 com o aumento do preço, né, do ônibus, com o aumento do preço dos alimentos, a diminuição do poder de compra do brasileiro. Então, muitos, né, alguns não, muitos brasileiros foram às ruas em várias regiões do Brasil protestar contra o aumento, principalmente do preço da passagem dos ônibus nesse período. E aí a Dilma, né, ela promete que nesse período também é descoberto o pré-sal, né, uma zona que teria petróleo no litoral brasileiro, então ela promete que a extração desse pré-sal, do pré-sal, né, os recursos da extração do pré-sal seriam devolvidos para a saúde e para a educação, como o povo queria. E aí a Dilma, né, em 2014, nas eleições de 2014, a Dilma consegue se reeleger também novamente. Só que o que acontece, pessoal? Esses governos do PT, né, tanto o governo do Lula quanto o governo da Dilma foram marcados por casos de corrupção. Então, no governo do Lula, no primeiro mandato dele, um caso que ficou marcante foi o caso do mensalão, né? O caso de corrupção de alguns deputados, ministros que estavam envolvidos. E no governo da Dilma também houveram casos de denúncias de corrupção, tanto é que a Dilma instalou, né, durante o governo dela ainda, a Operação Lava Jato. E na Operação Lava Jato foi descoberto escândalos de corrupção dentro da Petrobras, que ainda era uma indústria estatal brasileira, nacional. Ainda é, né? De certa maneira, ainda é, mas algumas partes dela, né, estão com acionistas estrangeiros, mas ainda é uma indústria estatal nacional. Então, no caso, a Dilma instalou a Lava Jato, né? Durante o governo dela foi instalada a Operação Lava Jato. A Lava Jato, ela começou a prender, né, esses casos, né, de corrupção na Petrobras. Isso daí fez com que as obras para se extrair o pré-sal ficassem estagnadas, ficassem paradas. E aí a Dilma, né, tinha em 2014, seu segundo mandato de deputados, era uma maioria oposição a ela, e eles organizaram um comitê, denunciaram a Dilma por crime de responsabilidade e pediram o impeachment da Dilma. Esse impeachment foi aprovado, ao contrário de Collor. Dilma não renunciou e Dilma sofreu o processo de impeachment e foi a primeira presidente do Brasil, não foi só a primeira presidente mulher do Brasil, mas foi a primeira presidente do Brasil a ser impeachmentado, né? Se existe essa palavra, mas foi a primeira a sofrer o processo de impeachment. E aí quem assumiu no lugar de Dilma Rousseff foi o seu vice-presidente, o Michel Temer. Então Michel Temer vai governar o Brasil de 2016 até 2018.
E aí, quando ocorrem novas eleições para presidente em 2018 e eleito democraticamente Jair Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil. Então, pessoal, ao longo desse governo, a gente pode perceber que de 1989 até aqui, a democracia funcionou. Funcionou por quê? Até antes, né, ali em 82, com as eleições diretas para governador e com as pessoas indo às ruas, porque se houve a permissão, pessoal, das pessoas irem às ruas protestar, falar contra o governo, liberdade de imprensa e apesar das críticas atuais, né, ao atual governo de cerceamento de liberdade de imprensa, cerceamento de expressão de opinião, a polarização política que vem acontecendo no Brasil cada vez mais, né, o chamado presentismo. O que é o presentismo? A falta de esperança do brasileiro em um futuro próspero para a sua nação. A democracia no Brasil de alguma maneira ainda está funcionando. Os presidentes foram eleitos pelo povo democraticamente, as eleições estão acontecendo. Basta o quê? Basta a gente estudar a história do nosso país, valorizar a história dele, entender a história do nosso país e formar um pensamento crítico, ver quem é o melhor, né? Quem pode governar melhor esse país. Devemos respeitar a nossa Constituição, não podemos esquecer dela, respeitar a nossa Constituição porque ela foi feita por todos nós brasileiros, mesmo que a gente não tivesse nascido ali em 88, mas nossos parentes, né, vizinhos, etc., poderiam estar presentes ali, foram participantes da elaboração da Constituição do Brasil, e é ela que nos rege e é ela que devemos respeitar como brasileiros. E respeitar também a vontade da maioria do povo, né, ao eleger algum presidente, se for de maneira democrática. Então, é isso, pessoal, que eu tinha que falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.